O governo federal anunciou nesta segunda-feira a tão esperada prateleiras de terra voltado para assentamentos e reforma agrária. O anúncio ocorreu em meio às ocupações realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores e a expectativa do programa é de auxiliar quase 300 mil famílias até 2026. O Gustavo Schwab traz os detalhes. Chamado de Terra da Gente, o programa que cria a chamada Prateleira de Terras destinados à reforma agrária foi anunciado pelo governo federal em cerimônia no Palácio do Planalto. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar é de beneficiar 73 mil famílias já neste ano, com um investimento de 520 milhões de reais para aquisição de imóveis. Quero ressaltar alguns pontos desse programa. O primeiro deles é a destinação de recursos para aquisição de terras para assentar famílias que estejam demandando por terras para nela trabalhar, produzir alimentos, produzir a vida, recuperar o meio ambiente. Portanto, nós estamos destinando 520 milhões, sendo que 383 milhões para a reforma agrária e 137 milhões para os territórios quilombolas. De acordo com o governo federal, estão inseridas nos programas terras já adquiridas pelo INCRA, com processo de seleção de famílias em andamento, terras com processo de aquisição pelo INCRA já iniciado, áreas resultantes de grandes dívidas com a União e que, após o processo, possam ser destinadas à reforma agrária, imóveis improdutivos, conforme prevê a Lei 8.629 de 93, imóveis rurais de bancos e empresas transferidos de forma onerosa ao INCRA, imóveis rurais expropriados por conta de ações ilícitas destinados à reforma agrária, como plantação de psicotrópicos, áreas públicas indicadas pela Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais, terras estaduais oriundas de dívidas com a União, recebimento de terras em doação e terras financiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. Nós organizamos as demandas de terra para as prateleiras, utilizando a metáfora do presidente Lula. Organizando a primeira, são áreas que já estão em posse do INCRA. Nós criamos 37 projetos de assentamento, 21 assentamentos em 2023, outros 7 já foram assinados e outros 9 estão sendo assinados nesse ato. Então essa é uma primeira prateleira. De onde é que vem essa terra? De processos que foram paralisados anteriormente, áreas que já estavam, algumas pagas, a grande maioria já no patrimônio do INCRA, que a orientação do governo anterior foi de não criar assentamentos. Então, aí nós temos um conjunto de áreas para 37 assentamentos, dá mais de 1.400 famílias. Durante o anúncio, foi assinada a primeira transferência de terra da União para o INCRA, uma área de 804 hectares em Santa Catarina. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também assinou um decreto com a criação de 9 assentamentos para a reforma agrária, além de anunciar a retomada do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, além da entrega de um título definitivo do projeto de assentamento Jaci Rocha, no município de Prado, na Bahia. Ao todo, foram entregues 32 títulos neste assentamento. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária. Mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga. Isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a expectativa é de que 295 mil famílias sejam beneficiadas pelo programa até 2026. O anúncio acontece em meio a uma nova onda de invasões orquestrada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. De domingo até segunda-feira, diversas áreas, inclusive uma pertencente à Embrapa em Pernambuco, foram alvos do grupo. A chamada Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária irá até a próxima sexta, segundo o MST. A previsão é de que invasões aconteçam em 14 estados do país, com mais de 20 mil famílias participando. O movimento confirma 24 invasões em 11 estados. Questionado sobre a ação do movimento no dia do anúncio da prateleira de terras, o ministro Paulo Teixeira afirmou que o governo atendeu às exigências do grupo. Sobre a Embrapa de Petrolina, nós
vamos assinar essa semana com a Embrapa um conjunto de transferência de recursos para a Embrapa, que a gente chama de TED. Nós vamos transferir um TED para a Embrapa de Petrolina, para que a Embrapa de Petrolina possa produzir sementes para os agricultores familiares daquela região, que é uma das reivindicações, né? Uma segunda reivindicação é o assentamento no perímetro irrigado. Nós também estamos atendendo a reivindicação do perímetro irrigado. E a terceira reivindicação é uma reivindicação sobre a abertura de um escritório do INCRA em Petrolina. Em nota, o INCRA de Pernambuco afirma que os movimentos sociais são autônomos e, portanto, apenas acompanha a movimentação. No assentamento Josué de Castro, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, policiais militares entraram em confronto com os invasores. Para a Frente Parlamentar Invasão Zero, as ações do MST são crimes que precisam ser investigados. O Movimento Sem Terra, no Abril Vermelho, está sim cometendo crimes. E eu não falo só do esbulho possessório, que é a invasão de propriedade, eu falo da extorsão, eu falo dos crimes ambientais, do trabalho análogo à escravidão, do porte ilegal de arma e tantos outros crimes. Importante nesse sentido, uma reação. Nós temos um projeto de nossa autoria que todo invasor identificado, ele não poderá participar do programa da reforma agrária, não poderá ser nomeado em cargos públicos, bem como em participar de programas sociais como o Bolsa Família.